Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulos 12 e 13. Jeremias inicia o capítulo 12 com o mesmo questionamento que outros servos de Deus, como Asaf, Jó, Abacuque, fizeram, a prosperidade do caminho dos perversos. Verso 1. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Não há uma resposta definida sobre a questão, e em vez da resposta a seu questionamento, Jeremias é instruído a se preparar para um ataque ainda maior à sua fé e sua coragem. Na verdade, o que ele havia sofrido não era nada comparado ao que haveria de vir. Versos 5 e 6. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. O desejo de Jeremias era que o Senhor destruísse logo os malfeitores, pois já não aguentava mais tanta maldade. Ele queria saber quanto tempo ainda mais duraria a impunidade desses homens. Verso 4. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Dos versos 7 ao 13, Jeremias fala da devastação que a terra vai sofrer. Nesse trecho, ele fala da catástrofe futura como se já tivesse acontecido. É triste notar que, assim como a família de Jeremias o tratou, a nação tratou a Deus, hostilizando e desafiando aquele que seus pais tinham jurado obedecer. Novamente, assim o profeta é capaz de sentir a tristeza e o desapontamento de um Deus que é forçado a rejeitar o seu povo. Versos 7 a 8. Desampararei a minha casa, abandonei a minha herança, a que mais eu amava entreguei na mão de seus inimigos. A minha herança tornou-se-me como um leão numa floresta, levantou a voz contra mim, por isso eu a aborreci. No verso 10, Jeremias faz referência aos pastores, líderes do seu povo, que os conduziram mal e que por isso verão sua pátria destruída quando Deus julgar a nação. Nos versos 14 ao 17, Jeremias falará de acordo com o seu chamado do capítulo 1, as nações, pois a mesma Babilônia, que seria a agente punidora de Deus a Judá, seria também as nações vizinhas por causa do seu mau comportamento. Essas nações provavelmente são o Egito, Edom, Moabe, Amon, Filístia e Síria. As mesmas nações que foram uma maldição e um obstáculo a Israel, pelo fato de não terem expulsado nenhuma delas da terra, seriam no futuro abençoadas por estarem no meio de Israel, contanto que se convertessem a Jeová. Versos 16 e 17. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e farei perecer, diz o Senhor. O capítulo 13 traz consigo 5 advertências. A primeira advertência, que está nos versos de 1 a 11, é representada pela parábola do cinto de linho apodrecido. O simbolismo do profeta se baseia na utilidade de coisas da vida diária. O cinto era uma das roupas mais íntimas que estava sempre ligado ao corpo. O linho era considerado o melhor material, por evitar o suor com o seu cheiro desagradável, servindo assim de símbolo apropriado ao povo escolhido. Porém, o Senhor deixa claro que a idolatria, com a corrupção moral que ela traz consigo, seria a ruína do povo. A nação tinha vivido muito perto de Deus em outros tempos, mas tinha apodrecido pela apostasia recente e soberba. Portanto, teria de ser jogada fora, tal como o cinto que havia apodrecido. Versos 9 e 10. Assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza de seu coração e anda após outros deuses para o servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. A segunda advertência se encontra nos versos de 12 ao 14. É uma parábola sobre jarros de vinho. Ela indicava que Deus encheria seu povo de confusão, como quando os homens se encontram bêbados, assim se lançariam uns contra os outros e seriam destruídos. A figura de um bêbado foi utilizada, de acordo com Moody, para simbolizar a condição patética que a nação se encontraria quando levada para o cativeiro. Verso 14. Fá-los-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. A terceira advertência está descrita dos versos 15 ao 17. Ela trata sobre o orgulho e arrogância em relação a Deus.
A glória deve permanecer ao Criador de Israel, não a Baal. A nação é incentivada a prestar atenção às lições simbólicas do que já foi dito. O povo já se comportava como viajantes descuidados, tropeçando na penumbra, procurando desesperadamente um abrigo para a noite. O profeta os convoca a retornar a Deus antes que a escuridão da catástrofe os engula. Verso 16. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, Ele a mude em sombra da morte e a reduza à escuridão. A quarta advertência, descrita nos versos 18 e 19, é um lamento sobre o rei e a rainha mãe, provavelmente se referindo ao rei Jeoaquim e sua mãe Neusta. O rei tinha somente 18 anos, daí a importância da rainha mãe no governo. 2 Reis, capítulo 24, verso 8. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã de Jerusalém. Nessa advertência, o pedido a estes personagens reais é que renunciem ao trono. O profeta os estava repreendendo por seu desprezo pela mensagem como líderes do povo. A quinta e última advertência encontrada nos versos 20 ao 27 é uma última lembrança de que a punição é uma consequência inevitável da persistência voluntária ao pecado. Como os crentes nominais de todas as épocas, o povo não cria que tal calamidade fosse atingi-lo. Porém, Jeremias lhe coloca firmemente a responsabilidade nas costas, prometendo-lhes a mesma vergonha e desgraça pública das prostitutas. Verso 22. Quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram estas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantarão as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. O versículo 23 mostra como é impossível para a nação modificar seus caminhos idólatras, sua maldade, razão pela qual ela tem de arcar com todas as consequências do castigo. Mais uma vez o Senhor afirma no verso 25, esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esquecesses de mim e confiaste em mentiras. A apostasia, o esquecimento de Judá ao Senhor, a sua disposição e amor ao pecado lhe custaram muito caro, pois perder a comunhão e intimidade com Deus não nos leva a outro lugar a não ser a ruína e o caos. Que possamos nos render ao Senhor todos os dias e dar-lhe a glória que lhe é devida. Que Deus vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 14 e 15 do livro do profeta Jeremias.